Aqui é a professora Fernanda, de português. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que é sobre ortografia, dando continuidade à nossa última aula. Gostaria de começar essa aula revisando, então, alguns pontos que nós vimos semana passada. O primeiro deles é que a ortografia, então, é essa palavra que vem do grego e significa escrita correta. Bom, por questões relacionadas ao ideal linguístico, então, a gente vai perceber que espera-se do enunciador, né, uma boa performance linguística. Ou seja, qualquer que seja quem seja o enunciador, ou qualquer que seja o seu discurso, sempre serão julgados os seus usos e as suas escolhas linguísticas, certo? E quanto mais elas se aproximarem do ideal de língua que nós temos, mais bem colocada, mais bem vista ela será, e quanto menos se aproximar, pior vista ela será, certo? Sobre esse ponto, eu queria destacar de novo, né, que uma prova de que falar e escrever corretamente, no caso mais escrever corretamente, entre aspas, é um valor social, é o fato de que a competência 1 dos critérios de correção da redação, do Enem, né, está totalmente direcionado a esses elementos, né, elementos da ortografia, da acentuação, da pontuação, ou seja, de uma performance mais próxima à performance ideal. E esse é um dos principais motivos que nos leva a estudar esse tema. Bom, outro ponto é que, então, seria melhor que nós tomássemos muito cuidado, né, tivéssemos muito cuidado ao escrever. E, na dúvida, a gente sempre optasse por uma palavra no campo dos sinônimos que nos desse, então, um sentido, né, que nos proporcionasse criar um sentido parecido com aquele que a gente gostaria de criar de fato. Isso, claro, se você não souber como escrever a palavra. É preferível ser menos assertivo na escolha das palavras do que ser assertivo e escrever essa palavra errado, certo? Aí, de novo, caminhando já, saindo da revisão para uma introdução. A gente está fazendo um caminho, como eu havia dito, que estabelece, além das regras que nós estamos estudando, duas lentes, digamos assim, para visualizar a questão da ortografia. A primeira é a formação de palavras e a segunda é a noção de sinônimos, antônimos e homônimos. Né? Sinônimos são palavras de significado equivalente, antônimos são pares de palavras com significados contrários e homônimos são pares de palavras que apresentam sonoridade, né, ou grafia parecidos, mas que têm significados completamente diferentes, certo? E aí a gente vai ter os homófonos, que têm a mesma sonoridade, homógrafos, a mesma grafia, e homônimos perfeitos, que são aqueles que muitas vezes se escrevem da mesma maneira, mas que representam coisas absolutamente diferentes, coisas estas que é possível intuir pelo contexto que está sendo colocado ali aquela palavra. Então, para recordar, são partes variáveis da palavra os prefixos e os sufixos. Prefixos antes, sufixos depois. E a parte invariável é o radical, certo? Aquela parte que não vai mudar. Daí, na aula passada, eu dei o exemplo terráqueo, terra, terreno, né? Sendo esse TRR como essa parte invariável, certo? Bom, outra inferência que nós fizemos na última aula é a de que palavras da mesma família, com pronúncias parecidas, costumam ser escritas com a mesma letra, né? Com a mesma grafia, que até poderia dizer, no caso de atrás, né? Atrás, aquilo que está nas minhas costas, e atrasado, né? Atrasado é aquele que está atrás de mim. Bom, preparei uma lista de homônimos muito importantes para a gente pensar no que diz respeito à redação. E trouxe, então, esses pares de palavras que causam muitas dúvidas e que são fundamentais dessas dúvidas serem tiradas, né? Acender e acender. Vejam, é a mesma
sonoridade, né? Então, são palavras homófonas, mas que têm sentido completamente diferente se a gente se atenta à grafia, certo? Acender com C somente diz respeito a pôr fogo e acender com SC diz respeito a subir. Quando é que a gente utilizaria isso na redação? Pensando em ascender socialmente, né? Por exemplo, uma frase, aplicação numa frase. O acesso à educação possibilita a todos ascender socialmente. Um negócio assim. Outro ponto, acento com C, né, diz respeito a acento gráfico, e acento com 2 S diz respeito a lugar. Aplicação numa frase também de redação, por exemplo. Para garantir uma melhor qualidade de vida aos idosos, por exemplo, é necessário assegurar assentos a estes nos transportes públicos, visto que há muita movimentação e eles podem cair, sei lá, alguma coisa desse tipo. Acerca de e acerca de, né? No caso com H, né? O A de haver. Então, o acerca de com A normal fala sobre alguma coisa, né? Por exemplo, amanhã falarei acerca da Idade Média. Ou cerca de. Esperei cerca de 15 minutos para ser atendido. E acerca de conheço o Samuel há cerca de 10 anos, certo? Tem o afim de separado e o afim de junto, né? O afim de separado de finalidade e o afim de aquela nossa expressão que a gente usa, né? Convidei meus amigos e afins, certo? Aprender no sentido de instruir-se e aprender no sentido de assimilar. E aí a gente pode pensar, então, em busca e apreensão, né? No caso que o Estado assimila para si aquilo que não pertence à pessoa, né? O qual a pessoa está sendo acusada de ter roubado, de ter saqueado e etc. Cumprimento, no caso de extensão, cumprimento, por exemplo, da lei, né? Conjectura, uma hipótese, a população a população tem demonstrado conjecturar sobre as eleições. Por exemplo, a conjuntura, que já é outra coisa, demonstra que essa conjectura estava errada, né? Por exemplo, aí um erro muito comum, né? Concerto com S e concerto com C. Concerto com S de reparo e concerto com C de música. Bom, vamos lá. Continuando. Deferir e diferir, né? Deferir de conceder. Por exemplo, você entrou lá com um pedido do auxílio emergencial, ele pode ser deferido ou indeferido, né? E diferir é diferenciar. A sociedade precisa diferir o bem do mal, por exemplo. Descrição no sentido de caracterizar e descrição no sentido de guardar-se uma certa reserva, né? Fulano é discreto, ou é preciso atuar com discrição no apoio a mulheres violentadas, alguma coisa desse tipo. Descriminalizar, de tornar legal, ou pelo menos de fazer com que não seja mais crime, né? E discriminar, que tem a ver com preconceito, né? Discriminação. Emergir, que é vir à tona, né? Tanto que a gente fala que o emergente, né? Por exemplo, a burguesia é uma classe emergente, é uma classe, então, que passa a ocupar essa nata da sociedade. E emergir, então, é afundar, certo? Eminente, aquilo que é notável, e iminente, aquilo que está próximo, né? Um assunto iminente, por exemplo, um assunto próximo, né? Poderia ser uma colocação. Flagrante e fragrante. Flagrante aí, se a gente for falar, por exemplo, uma redação sobre mais flagrantes na violência contra a mulher, né? Por exemplo, de violência contra a mulher, seria fundamental para conferir mais legitimidade ainda à polícia, sei lá, alguma coisa assim. Incidente, no caso, episódio, e acidente, fatalidade. Sortir, de abastecer, né? E surtir, de gerar. Por exemplo, surtir efeito. Esperamos que as medidas tomadas pelo governo
surta efeito, mas no caso não é esperamos, porque no caso eu fiz o uso aqui de nós e não é correto, né? Mas enfim, só exemplificando. Mal, né, que equivale a bem, e mal com L e mal com U, que equivale a bom, e uma série de outros homônimos aí super importantes para a gente pensar na redação, mas trouxe alguns mais comuns. Bom, cabe aqui então na nossa aula pensar também o emprego de E, o emprego de I, o emprego de O e o emprego de U, sendo o emprego de E e de I os mais interessantes para a gente. Quando eu emprego o E? Então, em verbos terminados em UAR, por exemplo, habituar, habitue, pontuar, pontue, efetuar, efetue, certo? Verbos terminados em OAR, abençoar, abençoe, magoar, magoe, e assim por diante. E o com prefixo ante, certo? E aí passamos a antecipar, antevéspera e antemão. Sim, já vi antemão em redação e não é legal. Contrapartida, a gente vai ter o emprego do I em verbos terminados em UIR, né? Diminuir, diminui, influir, influi, possuir, possui, contribui, contribuir, no caso. E com o prefixo anti, né? De anticristo e antifascista. Aí, de novo, essa necessidade da gente pensar a questão dos prefixos e sufixos e, de uma maneira geral, da formação de palavras para a ortografia, certo? Então, ante com E tem esse sentido de anterior, né? E ante com I tem esse sentido de contrariedade. Bom, emprego de O e emprego de U não tem muito uma regra, mas sim coloquei aqui algumas palavras que também costumam gerar uma certa confusão, como abolir, botequim, engolir, goela, moela, e assim. Da mesma maneira, o emprego de U, burburinho, camundongo, cumbuca, jabuticaba, tabuada. Ah, professora, essas palavras não tem nada a ver. Como que eu vou saber que um é com O e a outra é com U? Bom, como eu não sei se eu havia dito ainda nessa aula, mas com certeza eu disse na última aula, e retomo aqui, que criar uma memória linguística é fundamental para escrever correto. Então, como é que você vai inferir essas palavras, né? Por meio da leitura e por meio de gravar mesmo, né? Então, eu coloco elas aqui mais nesse sentido bagunçada mesmo, sem um sentido lógico entre as palavras, justamente para mostrar que o que é preciso fazer, então, é uma leitura atenta e contínua para assimilar, então, essas escritas, né? Em contrapartida, tem aqui o fonema S, que pode ser grafado com C cedilha, S, dois S, SC, X e XC. Aí trouxe os exemplos: almaço, ânsia, acesso, adolescente, auxiliar e exceder, excessivo, excitar e assim por diante. Como que eu chego a uma compreensão de determinados usos? Como que eu consigo assimilar esse uso para a minha vida? É através da leitura e através da escrita, né? Errando e sendo corrigido e criando memórias das palavras. O uso de H, muito comum nas interjeições, né? Ou no final ou no início, mais para o final. Em alguns compostos unidos por hífen. Bom, no início do segundo elemento, certo? Por exemplo, sobre-humano, anti-higiênico, pré-histórico e assim. Bom, trouxe aqui para nossa aula também o emprego da maiúscula e da minúscula, que também eu sei que é uma dúvida de vocês e que é uma coisa que eu corrijo sempre em redações. Bom, usamos letras maiúsculas para épocas históricas, datas importantes, festas religiosas. Por exemplo, no Dia das Mães e no Natal, assistir a filmes sobre a Idade Média, certo? Dia das Mães, como sendo essa data importante. Natal, data importante também, ou festas religiosas, né? Poderia ser o nascimento de Cristo. E Idade Média, épocas históricas, todas grafadas com maiúscula. Maiúscula também para altos cargos e posições. O presidente da República e o Papa discursaram contra as armas. Então, uma alta posição do clero, né? E aqui um alto cargo público.
Maiúsculas para altos conceitos religiosos ou políticos. Por exemplo, o Estado, no caso do político, e a Igreja, no caso religioso, do conceito religioso, já foram mais amigos. Maiúscula também para pontos cardeais quando designam regiões, por exemplo. Os povos do Oriente pensam diferente de nós, né? Minúsculas para festas populares, nomes de meses. Exemplos que eu trouxe. Em março, o carnaval pinta o Rio de cores. Minúsculas após vírgula, ponto e vírgula e 2 pontos. Isso quando não se tratar de discurso direto, né? Por exemplo, havia uma só dúvida. O Gabigol ficará no Flamengo? Notícia passada, mas que retrouxe aí, trouxe novamente para ilustrar então a nossa aula. O que fica então de roteiro de estudo? Tentar fazer as atividades, né? Porque as atividades nos proporcionam um conhecimento acerca de como isso é cobrado no vestibular, quando é cobrado, as redações atrasadas entregar, quem ainda não escreveu, escreva, se atentando agora a essa questão da escrita correta, e ler para memorizar. Esse é o grande intuito, essa grande provocação. Muito obrigada pela atenção, fiquem bem, fiquem em casa quem puder, usem máscaras quem tiver que sair, lavem bem as mãos, passem álcool gel e continue estudando, que eu tenho certeza que logo logo tudo isso vai passar e nós voltaremos a nos encontrar. Bom, uma boa noite a todos e tchau, tchau!